Então, pessoal, é, a gente vai, né, fazer esse videozinho para ver se dá é, uma clareada aí nas ideias. É só uma revisãozinha de algumas pandemias que vocês já pesquisaram sobre, já tem os dados sobre elas, certo? Então, como a atividade dessa semana, ela também vai ser direcionada às pandemias, então só para esclarecer, né, só para clarear as ideias de alguém que ainda esteja com alguma dúvida e queira participar, beleza? Então, a gente vai falar sobre algumas pandemias que afetaram o país. Então vamos lá para elas, certo? Peste bubônica. A peste é uma doença causada por uma bactéria. Ela recebe esses dois nomes. Ela é conhecida como peste bubônica, como ela é conhecida como peste negra. Peste negra por causa das manchas negras que aparecem em quem porta a patologia. E a peste bubônica porque ela está relacionada com algumas ínguas, aquelas ínguazinhas de inflamação, quando a gente está com inflamação, né? Por exemplo, está com inflamação na garganta, não aparece aquelas ínguazinhas aqui. Então, ela aparece aquelas ínguas nas regiões como axila, como virilha. E aí, essas ínguazinhas de inflamação do sistema linfático, ela é chamada de bulbos. Bubões. Ela é chamada de bubões. Então, esses bubões, por causa desse nome que ele tem, foi também batizada essa doença como peste bubônica. Aí tem aqui na pintura, ó, os bubões, né? E aqui a mancha negra. Então, peste negra ou peste bubônica. Ela ficou famosa com o uso dessas máscaras porque muitos médicos usavam essa máscara, né? Os médicos da peste, como diziam, usavam essa máscara e aqui eles colocavam várias ervas, né? Para minimizar os impactos que a peste causava, certo? Então, ela ocorreu na metade do século XIV e ela é causada por essa bactéria, Yersinia pestis, né? Então, ó, lá em ciências, para escrever o nome científico, nome duplo, a primeira letra do primeiro nome maiúscula e o restante minúsculo. E além disso, tem que ser itálico ou sublinhado. Então, o nome da bactéria que causa a peste é a Yersinia pestis. E aí, na época, a gente não tinha a estrutura de investigar doenças como se tem hoje, né? Hoje, que a gente tem tanta coisa disponível para a ciência, para a medicina, ainda está com essa dificuldade da gente conseguir desenvolver um tratamento ou uma prevenção para o Covid, para a Covid, né? Imagina naquela época, né? Há tempos atrás. Então, o que é que acontece? Muitos mortos, né? Houve uma quantidade muito grande de mortos. A estimativa é que entre 75 a 200 milhões de mortes podem ter ocorrido. E, assim como a Covid, a peste bubônica também teve a sua origem na China. Tá? Aqui tem o exemplo da bactéria, né? De um vibrião, é uma bactéria do tipo vibrião que causa a peste bubônica. Como é que essa doença ela é transmitida? Como é que ela foi transmitida, né? Hoje o tratamento dela, se ela aparecesse, seria com antibióticos, porque já sabe que é causada por uma bactéria. Então, a transmissão ocorria principalmente por ratos. Então, a falta de higiene era um dos casos primordiais. Então, o rato contaminado, ele contaminava o ser humano. Como? Através de picada de pulga ou de piolhos de ratos que entrassem em contato com o ser humano. Então, era transmitida através de ratos, pulgas. E aí, quando essa doença se espalha pelo corpo, ela chega até os pulmões. Quando ela chega no pulmão, ela vai ser chamada de peste pneumônica. E aí, ela vai ser transmitida através das vias aéreas, no espirro, nas gotículas de saliva, que podem sair na fala, no espirro ou na tosse. Principais sintomas: os inchaços dos gânglios, né, que as pessoas também chamavam de bubões, na região de axilas ou virilha, manchas pretas ao redor da pele, febre, dor de cabeça e vômito. São os principais sintomas da peste bubônica. A nossa segunda pandemia que a gente vai falar é a gripe espanhola.
Apesar do nome, não tem origem na Espanha. Acredita-se que a origem dela tenha sido nos Estados Unidos. E por que gripe espanhola? Porque ela surgiu durante a guerra e os países que estavam em guerra não poderiam se manifestar para falar da doença. Então, o primeiro país que se manifestou foi a Espanha, porque ela não estava participando da guerra, então ela podia se manifestar e foi a primeira a comunicar que havia casos dessa gripe espanhola. Essa gripe, né, ela é causada por um vírus que sofreu uma mutação, um vírus da influenza, que causa outros tipos de gripe, e ela atingiu a população entre 18 e 20, os anos de 18 e 20, né? Quais são os principais sintomas? Febre, como qualquer outra gripe, febre, tosse, coriza e dor no corpo. Ela chegou a vitimizar 50 milhões de pessoas. Então, 50 milhões de pessoas podem ter morrido por causa dela, né? É uma estimativa. 500 milhões de pessoas foram infectadas. E aqui no Brasil a gente teve 30 mil mortos, né? Cerca de 30 mil mortos causados por ela. Então, ela foi também muito divulgada na questão de use máscara, não receba visitas, a questão do isolamento. Então, aqui na foto a gente vê até uma coisa interessante, né? Até o gato usando máscara. Inclusive, o futebol também foi prejudicado na época por conta dessa gripe. O Santos, ele foi impedido inicialmente de jogar a final do Campeonato Paulista por conta da pandemia. Invadiram o estádio, a vigilância sanitária, e acabou com a possibilidade de jogar essa final naquele dia, no ano de 1918. Aqui, né, várias pessoas doentes ao mesmo tempo. E o que é que foi aconselhado ao pessoal? Fique em casa, não receba visitas, faça a higiene das vias aéreas, repouso, isolamento, evitar áreas com resfriamento, e as pessoas idosas é que deveriam ter mais rigor. Então, assim como na Covid, o mesmo ocorreu com a gripe espanhola. Depois eu posto o link até do cemitério que foi construído na época da gripe espanhola, pela quantidade de mortes que se deu, assim, em grandes quantidades, e está sendo utilizado agora também na Covid, né? Vou até postar o link depois. Varíola. A varíola é assim, um marco. Ela, além de ser um marco pela questão de ser uma doença muito antiga, uma pandemia antiga, né? Ela também, através dela, foi que a gente deu o descobrimento da vacina. Então, a primeira vacina ela foi descoberta para tratar a varíola, através da doença da varíola. Então, ela é causada por um vírus, Orthopox vírus variolae. Estima-se que no século XX, de 300 a 500 milhões de pessoas tenham morrido com a varíola. Em 67, havia 15 milhões de casos por ano. Então, ela foi uma pandemia que veio devastando por muito tempo, certo? A transmissão. Como é que ocorre a transmissão da varíola? Quando a pessoa tem um contato prolongado com a pessoa infectada e através das gotículas de saliva, na tosse, no espirro ou na fala. Ela foi erradicada já no Brasil, graças a Deus. Ela não tem cura, aliás, ela não tem cura. A única forma eficaz de prevenir a varíola é a vacinação. A vacinação da varíola é uma das vacinas. A vacina da varíola ela é uma das mais eficazes nesse caso. Quais são os sintomas da varíola? Febre, erupção na garganta, na boca e no rosto. Começa a estourar, né? Inflamar a região da garganta. Da garganta vai ser visível na boca. Quando ela é visível na boca é porque a garganta já está em estado bem avançado. E posteriormente no rosto. Esse camarada, Edward Jenner, no século XVIII, foi quem descobriu a cura, o tratamento, aliás, a vacina, né? A vacina para a varíola. O que é que ele observou? Que a varíola
ela tinha, das manifestações dela era erupções, eram várias bolhinhas que surgiam no corpo, bolhas de pus. E aí ele observou que algumas pessoas que trabalhavam na ordenha da vaca tinham essas bolhinhas parecidas, só que mais leves. O que é que ele fez? Ele pegou essa moça aqui, ó, Sarah Nelmes, que tinha essa patologia aqui, cowpox, semelhante à varíola. Ele viu semelhanças nos tipos de bolha, só que uma era bem leve e a outra era mais avançada. A varíola, ela levou bastante pessoas, né? Causou muitas mortes. E aí, o que é que ele fez? Ele pegou nessa moça, na Sarah, as bolinhas de pus dela, pegou o pus dela e colocou nesse menino aqui, James Phillips, que tinha 8 anos. Higiênico, não, mas foi eficaz, né? Ele pegou o pus e colocou em contato com o menino. O menino desenvolveu a varíola, mas uma pequena quantidade. Em poucos dias ele já estava bem, ele não ficou em estado avançado como os demais. Então, o que é que ele percebeu, né? Quando ele colocou o pus em contato com o menino, esse pus gerou no menino uma resposta imunológica. O corpo dele começou a produzir anticorpos para combater aquela doença que tinha chegado ali. E aí, gerou uma memória imunológica. Ao menino ter contato com a varíola, ele já não ia mais desenvolver a doença, porque ele já tinha uma memória imunológica. Então, ele pegou o pus da Sarah, que tinha uma doença semelhante, né? Uma patologia semelhante, colocou no menino, o menino desenvolveu anticorpos. Então, em contato com a varíola, ele não desenvolve. É assim que a vacina é produzida hoje em dia. Eles colocam uma quantidade de vírus atenuado, né? Uma quantidade do micro-organismo que causa aquilo ali, em condições do corpo reconhecer o vírus, mas não para causar a doença. Então, quando a vacina entra, o corpo diz: eita, peraí, eu ainda não conheço esse vírus, vamos produzir uma linha de defesa para combater. Então, o corpo começa a produzir e guarda aquela memória. Se um dia o vírus ou a bactéria que causa a doença entrar no seu corpo, já tem uma memória. Então, aquelas células que foram produzidas para combater na vacina, ela já vai combater aquela doença sem deixar que ela se manifeste. Então, é assim que a vacina trabalha. Ela é uma prevenção. Ela ajuda o seu corpo a produzir os anticorpos de forma preventiva. Para quando a doença tentar chegar, ela vai lá e... Aqui não, camarada. Aqui a gente tem os soldados que vai defender tudo. Então, ó, as lesões para varíola, né? Ele pegou as bolinhas de pus da moça e injetou na criança. E aqui, ó, as primeiras vacinas, como eram aplicadas na pistolinha. Vamos para a cólera. A cólera, né? Ainda, a gente não pode dizer que é uma pandemia extinta, porque ainda em locais onde o saneamento básico ele não é tão completo, ainda tem muitas pessoas que são afetadas pela cólera, certo? Então, ela é causada por uma bactéria, o Vibrio cholerae. A Organização Mundial da Saúde, ela tem um levantamento de que em torno de 28 mil a 142 mil pessoas ainda morrem todo ano por causa da cólera. Então, a cólera ela não é uma pandemia extinta, ela mata e não é pouco. Como é que se pega a cólera? Através da água contaminada ou de alimentos contaminados. Então, é importantíssimo lavar bem os alimentos, colocar de molho no hipoclorito ou na água sanitária, né? Mistura na água, deixa de molho, lava em água corrente, para tentar minimizar ao máximo qualquer risco que se tenha de pegar a cólera, já que ela ainda é uma doença que mata e não é pouco. Quais os sintomas da cólera? Diarreia intensa. Então, ó, ela é causada por essa bactéria, esse Vibrio aqui, que quando a pessoa ingere a água ou alimento contaminado, ela vai começar a parasitar. Então, a pessoa vai ter diarreia intensa, que pode levar à morte e mata bastante. Ainda hoje, a cólera mata bastante.
Gripe suína. Vamos concluir com a gripe suína. Ela é causada por um vírus, né, o H1N1, é um tipo também de influenza. Ela matou cerca de 16 mil pessoas. O contágio dessa doença também é através das vias respiratórias, espirro, tosse, liberação de saliva ao falar, que pode pegar, né, em alguma parte conjuntiva ou alguma mucosa da pessoa. Ela, se você tiver contato com uma pessoa, por exemplo, que espirrou, botou a mão na boca, que não é o correto, né? A gente não deve espirrar assim, é assim. Pronto, espirrou, botou a mão na boca. Pessoa contaminada, pegar na maçaneta e você for abrir a mesma porta que ela, você corre o risco de se contaminar. E a forma de transmissão é parecida com a da Covid. Os sintomas: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Mesma forma de evitar: lavar as mãos, cobrir o nariz ou a boca ao espirrar, tomar vacinas. A vacina da gripe suína é aquela que a gente toma todo ano, do H1N1, não é tão eficaz como, por exemplo, da febre amarela, não é tão eficaz, né? Ainda corre-se o risco de desenvolver a patologia, mas ainda assim é uma forma de minimizar. Evitar tocar os olhos, lavar bem os objetos e, se a pessoa está doente, evitar o contato. Então, 1720, peste negra. 1820, a cólera. Mas a cólera assistida até hoje não é uma pandemia extinta. Gripe espanhola em 1920 e agora em 2020 a Covid-19, que já tem um videozinho disponível para quem quiser alguma informação sobre o coronavírus, certo? Até a próxima e qualquer dúvida é só perguntar.